Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, que vai trabalhar com vocês a unidade curricular de projetos integradores. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula de número 8, objeto do conhecimento, coleta mundo. Detalhamento, categorias de resíduos e cores usadas na coleta seletiva. Separe suas canetas, seu caderno, faça as anotações necessárias e vamos à aula. E olha só onde estamos nesse cenário que tem essa imagem que nos faz refletir a respeito de algo muito importante. Eu acredito que todos vocês conheçam esse símbolo, que é o símbolo do quê? Da reciclagem. Então, estamos em um mundo que precisa ser reciclado. E dentro desse mundo que precisa ser reciclado, iremos trabalhar as categorias de resíduos. A classificação em categorias é fundamental para garantir um destino adequado e ambientalmente responsável a cada tipo de material descartado. Essa organização permite a implementação de medidas específicas de coleta, tratamento e destinação final, otimizando recursos e minimizando os impactos negativos ao meio ambiente. Olha só como esse texto ele é importante para que a gente consiga nos contextualizarmos a respeito do que é um resíduo. Então, dentro da categoria de resíduo, você tem divisões, que são justamente essas categorias. E diante delas, nós iremos analisá-las. A primeira categoria é a de resíduos não perigosos. Esses resíduos não perigosos, eles possuem um potencial para causar impactos ambientais, como contaminação do solo e da água, proliferação de vetores de doenças e geração de gases de efeito estufa, se não forem gerenciados adequadamente. Então, a questão de não ser perigoso é uma questão relacionada à não administração desses recursos. Você tem, diante da divisão da categoria de resíduos, aqueles considerados os não perigosos, pois eles possuem essa capacidade da reciclagem, de serem trabalhados e administrados. Então, se existir toda uma logística para lidar com esses resíduos, eles tornam-se não perigosos. Diferentemente dos resíduos perigosos. Esses trazem risco à saúde humana e ao meio ambiente. Apresentam características que podem colocar em risco a saúde humana e o meio ambiente, como a toxicidade, a corrosividade, a inflamabilidade, a reatividade, e a carcinogenicidade, que é, palavra difícil, não é mesmo? Que é justamente a possibilidade desses resíduos causarem câncer, virem a trazer essa possibilidade do seu corpo produzir células cancerígenas. Então, compreenda, você tem resíduos que são descartados.
Esses resíduos, eles possuem o quê? Uma categorização, eles possuem uma divisão, né? Em um dado momento, eles podem ser considerados, né, como não perigosos, porém, né, se bem administrados, se existir toda uma logística para tratar esses resíduos. E aqueles resíduos que já são considerados perigosos, pois apresentam, né, diante da sua composição, principalmente a questão da toxicidade, né? Lembremos que, por exemplo, uma simples pilha, né, que você utiliza no controle da sua televisão, ela apresenta, né, elementos tóxicos. Então, se não forem descartadas de modo adequado, podem vir a gerar, né, doenças e a contaminar o meio ambiente. Diante das principais categorias de resíduos, nós temos os resíduos de serviço de saúde. E aqui eu gostaria, né, de trazer uma atenção para essa questão dos serviços de saúde. Afinal de contas, né, somos todos, né, sobreviventes de um período pandêmico, na qual o mundo consumiu, né, de modo estratosférico esses resíduos, né, consumiu esses objetos relacionados à saúde. Então, tratar essa categoria de resíduos advindos, né, dos serviços de saúde é muito importante. Então, eles merecem um olhar diferenciado. E é isso que vamos tratar. A simbologia dos resíduos de serviços de saúde é crucial para a correta identificação, segregação, manejo e descarte desses materiais, garantindo a segurança dos profissionais de saúde, pacientes e do meio ambiente. Então, olha só, quando nós tratamos dos resíduos de saúde especificamente, nós temos, né, essa questão da segregação desses materiais. E esses materiais, eles são tratados de uma maneira diferente, que é justamente, né, o que vamos começar a tratar. Sempre lembrando, né, que estamos inseridos em um contexto na qual o mundo está conectado, né? E essa conexão, ela também, né, não é somente no mundo digital, mas também, né, no nosso mundo real. E lidar com os resíduos advindos das áreas de saúde é um problema mundial, né? Como citei anteriormente, principalmente pois, né, o mundo teve que lidar recentemente com um período pandêmico e muitos desses resíduos não foram descartados corretamente. Cada símbolo representa um tipo específico de saúde. Cada símbolo representa um tipo específico de risco, fornecendo informações essenciais para o manuseio e descarte adequado. Então, vamos agora, né, identificar e nos apropriar dessa simbologia relacionada aos serviços de saúde, aos resíduos do serviço de saúde. Olha lá, temos um grupo A, o resíduo pérforo cortante, né, que são resíduos de cultura de micro-organismos, né, que possuem sangue e outros fluidos corporais. Exemplos: tubos de ensaio com sangue e culturas, né, microbiológicas. Então você tem dentro da categoria de resíduos os resíduos relacionados ao serviço de saúde. Dentro dessa categoria você tem o grupo A, né, que são relacionados justamente a esses materiais que podem conter resquícios de sangue ou de outros fluidos corporais. Temos também o grupo B, né, que são os resíduos químicos com risco à saúde.
e ao meio ambiente. A cor, né, da simbologia é o branco, né? Cor branco com símbolo preto e tarja preta na diagonal. Os exemplos são medicamentos vencidos, antibióticos, né, e quimioterápicos. Então, o grupo B ele está relacionado justamente a esses resíduos, né, muito interligados com os medicamentos, né, medicamentosos, principalmente medicamentos vencidos. Você tem um outro grupo, que é o grupo C, que são divididos em C1 e C2. Olha lá, o C1, rejeitos radioativos de baixa atividade. Exemplos, materiais contaminados com radioisótopos de baixa energia. E o C2, rejeitos radioativos de média e alta atividade. Exemplos, materiais contaminados com radioisótopos de alta energia e fontes radioativas seladas. Então, olha só, nesse primeiro momento, estamos, né, nos apropriando de uma simbologia importantíssima. Afinal de contas, esses resíduos, eles convivem conosco, né? Quem aí, né, não mora próximo a um hospital, a uma UBS, ou quem sabe, né, já não viu essas simbologias quando foi ao médico. E é muito importante estarmos, né, conectados com essa simbologia. Afinal de contas, convivemos e vivemos com um mundo na qual o símbolo, a simbologia, ela é muito importante. Então, já tivemos contato com 3 simbologias de resíduos relacionados, né, a esses resíduos advindos da área de saúde. E vamos aos próximos. Você tem também o grupo D, né, que apresenta essa simbologia muito mais próxima e conhecida, né, do nosso dia a dia, que são justamente quais? Os resíduos de serviço de saúde não relacionados a risco biológico, né? O que seria esse risco biológico? O risco de transmitir, né, doenças. Exemplo, papel, papelão e restos de alimentos. E também o grupo E, que também são esses resíduos perforocortantes, né? Resíduos sem risco biológico. Né? Exemplo, agulhas descartadas e ampolas de vidros quebradas. Então, você tem, por exemplo, 2 tipos de resíduos perforocortantes. Aquele que está contaminado com algum tipo de fluido corporal, seja sangue, seja cultura biológica, né, de micro-organismo, ou simplesmente, né, uma agulha defeituosa ou uma ampola que caiu e quebrou e que não necessariamente teve contato com algum fluido de um corpo, né, fluidos do corpo humano. E assim, né, tratamos e categorizamos a questão dos resíduos, tá? Principalmente aqueles advindos, né, da área da saúde. E assim, né, trabalharemos a questão agora da coleta seletiva. A coleta seletiva, representada por um arco-íris de cores vibrantes, é um sistema essencial para a gestão adequada dos resíduos sólidos e a construção de um futuro mais verde e sustentável. Através da separação dos materiais recicláveis por cores, podemos garantir o seu destino correto. Então, agora, né, que já estamos por dentro da questão, né, dos resíduos, é importante atentarmos para o quê? Para a logística, né, que irá lidar com o descarte desses resíduos. E nada melhor, né, do que trazermos aqui uma excelente professora, que é a professora Primavera, para falar conosco a respeito, né, da coleta seletiva.
Estamos aqui nessa estação de coleta seletiva para relembrar quais são os coletores, quais são as cores que recebem cada tipo de resíduo. É isso que a gente vai relembrar agora. Então nós temos primeiro o coletor vermelho. O coletor vermelho ele serve para receber resíduos plásticos. Então aquela garrafa PET, copo descartável, pode ser lançado nesse tipo de coletor. A gente tem ainda o coletor azul, ele vai receber papel, aquele papel que você ia descartar aí do seu caderno ou aqueles papéis que a gente usa na limpeza em casa podem ser descartados nesse coletor azul, desde que eles não estejam contaminados com manteiga, óleos, entre outras coisas, né? Outros resíduos de alimento, por exemplo. A gente tem ainda o coletor verde. Esse coletor verde serve para receber vidros, então pode ser aquela embalagem de vidro que você ia descartar, pode ser vidro quebrado, desde que ele esteja corretamente embalado para não machucar ninguém que for manusear esse coletor. A gente tem ainda o coletor amarelo. Ele serve para receber aí metal, então aquela garrafinha, né, aquela latinha de refrigerante pode ser jogado nesse coletor. E a gente tem ainda o coletor marrom. O coletor marrom serve para receber resíduos alimentícios, então restos de alimentos, né, é a coletora que recebe resíduos orgânicos, você pode lançar dentro deles. E aqueles materiais que a gente não pode reciclar, como por exemplo pilhas, baterias, lâmpadas que a gente iria descartar, vão para o coletor cinza. Então eles devem ser lançados nesse local, porque não podem ter contato com o meio ambiente, porque podem contaminar, né, contaminar a água, o solo, então eles devem ser descartados corretamente. Olha só, né? Que importante é essa fala, né? E essa apresentação que a professora trouxe para a nossa aula, né? Então, compreender que cada resíduo possui a sua destinação e a sua cor é um passo fundamental para que possamos, né, tornar o nosso mundo cada vez melhor e que consiga lidar, né, com esse excessivo, né, com essa excessiva produção de resíduos. E assim, né, é importante também, né, compreendermos que nem toda cidade apresenta uma logística, né, bem programada e bem organizada a respeito da coleta seletiva. Mas um passo importante em prol dessa organização é que nós, a sociedade, né, a gente crie essa conscientização e perpetue, né, para as futuras gerações esse conhecimento, a fim de tornarmos o nosso mundo melhor. Dentro, né, dessa lógica, nós podemos compreender os benefícios da coleta seletiva, né? Então, vamos compreender a importância e as benéfices, né, da coleta seletiva para a nossa sociedade. O processo de coleta seletiva reduz, né, o número do lixo, né, reduz o lixo dos aterros. Olha lá, a coleta seletiva desvia materiais, né, recicláveis dos aterros sanitários, diminuindo o espaço ocupado, né, por esse lixo e os impactos ambientais. Então, olha só que ponto importante. Só o fato de haver, né, a possibilidade de redução de resíduos dentro, né, dos aterros sanitários, você já tem uma projeção muito positiva. Afinal de contas, estamos, né, em um processo justamente de compreender como podemos reduzir o número exacerbado de resíduos que existem, né, no mundo como um todo. Assim como, né, a economia de recursos naturais. A reciclagem de materiais reduz a necessidade de extrair recursos, né, naturais virgens, preservando florestas, né, água e minérios. Olha que ponto importante, né? Se formos revisitar aí, né, em outros momentos, falamos a respeito dos recursos
renováveis e dos recursos não renováveis. Então, esse processo, né, da reciclagem, ele garante que não necessite ir à natureza buscar, né, esses elementos naturais para construir algo que pode ser transformado a partir dos recursos que já existem. Então, é a tentativa de também o quê? Conservar o nosso mundo sem extrair, né, recursos naturais de maneira exacerbada. Assim como, né, a diminuição da poluição. A produção de novos produtos a partir desses materiais reciclados gera menos poluição do que a produção com esses materiais virgens, né, beneficiando o ar, a água e o sol. Assim como a geração de empregos. A cadeia de reciclagem gera renda e oportunidades de trabalho em cooperativas e empresas de reciclagem. Olha só que ponto importante, né? A partir do momento em que cria-se essa consciência na qual esses resíduos descartados podem ser trabalhados em prol de novos, né, novos produtos, você cria toda uma cadeia lógica, inclusive de geração de empregos. Então, precisamos mudar e alterar essa visão a respeito daquilo que é descartado. Afinal de contas, nem tudo aquilo que é descartado não tem valor. Muito pelo contrário, existe, né, uma cadeia de geração de emprego em cima desses resíduos descartados. Assim como, né, a questão da conscientização ambiental. A coleta seletiva promove, né, a educação ambiental e a responsabilidade individual com o meio ambiente. Então, o fato, né, de estarmos conectados para a destinação correta daquilo que produzimos, né, como resíduos a serem descartados, ela é fundamental. Então, criar essa responsabilidade individual e não somente, né, perpassar essa responsabilidade para os órgãos responsáveis, mas sim adotar que você, como um indivíduo social e que vive em comunidade e que vive a coletividade, precisa ter consciência para com a destinação dos resíduos, né, que você descarta. Então, é muito importante estarmos alinhados diante desse processo de conscientização. Diante, né, desse contexto, é importante também atentarmos aos desafios e soluções. A implementação eficaz, né? Então, ampliar a coleta seletiva para todas as regiões e garantir a qualidade da infraestrutura e dos serviços de coleta, né? É claro que existem locais ou comunidades, cidades, que não existe essa coleta seletiva. Para falar a verdade, né, até mesmo nos grandes centros urbanos, na qual, de um modo geral, existem ONGs, né, existem processos de conscientização, essa coleta seletiva, né, quando pensamos no nosso país, de um modo geral, ela é um processo ainda muito deficitário e que precisamos, né, criar um engajamento social e essa consciência a partir, né, de qual será a destinação dos nossos resíduos. Então, esse é um dos primeiros desafios a serem enfrentados pelo nosso país, pelo nosso estado, pelas nossas cidades, é justamente criar, né, toda essa lógica para lidar, né, com a coleta seletiva. Assim como, né, possuir uma educação ambiental.
conscientizar a população sobre a importância da coleta seletiva e a correta separação dos materiais, né? Como vimos, né, na fala da professora Primavera, na qual existe já toda uma lógica, né, de cores e de simbologias para cada tipo de material, né? E isso tudo encaixa-se diante da educação ambiental. Então, a sociedade como um todo precisa, né, conhecer a destinação correta para cada resíduo, assim como uma responsabilidade compartilhada, né? Governos, empresas e consumidores devem compartilhar essa responsabilidade, né? É como tratamos, né, anteriormente. Não se deve apenas transpor essa responsabilidade para os órgãos ou instituições. Deve-se, né, criar essa consciência individual para poder atingirmos a coletividade. Assim como, né, os incentivos ao processo da reciclagem, né? Então, implementar políticas públicas que incentivem, né, a indústria da reciclagem e a utilização de materiais reciclados. Afinal de contas, como já vimos, todo esse processo de lidar com os resíduos gera uma cadeia de empregos, né, de pessoas que irão tirar o seu sustento e financiar, né, as suas vidas a partir desses resíduos. Então, existem possibilidades efetivas. A questão é implementar de modo, né, como podemos dizer, de modo efetivo, né, na sociedade brasileira como um todo. Transformar, né, o lixo. O lixo, muitas vezes visto como algo inútil e descartável, né, pode ser transformado em recursos valiosos através de diversos processos criativos e inovadores. Olha só como podemos perceber aqui, né, nessa imagem que nos é trazida na nossa cartela, né? Você tem diversas possibilidades de transformação, de recriação, né? Recriar esses resíduos, tornar aquilo que é descartável algo útil. Então, transformar esses resíduos em algo, né, que possa ser reaproveitado. Essa prática, né, conhecida como transformação do lixo, contribui para a sustentabilidade do planeta, reduzindo o impacto ambiental do descarte inadequado e promovendo a reutilização de materiais. Que ponto importante, né, que tratamos até aqui. E o melhor de tudo é que não precisamos ir muito longe para termos exemplos, né, de como lidar com esses resíduos de maneira consciente, de maneira a gerar, né, gerar emprego, gerar sustentabilidade. Olha só, vamos aqui ao exemplo de um estado vizinho, né, ao nosso. Olha só a manchete. A aluna do Pará cria mistura com sementes de açaí para a fabricação de tijolos. Que maravilha, né? Então, dentro dessa matéria, nós compreendemos, né, que a aluna lá do estado do Pará, da rede pública, tá? Isso é muito importante atentarmos, que a aluna era da rede pública, né? Ela conseguiu transformar esses resíduos, né, que tinham em grande quantidade lá na sua cidade, que era a cidade do Moju, né, de Moju, no estado do Pará, e conseguiu, né, trabalhar com esses resíduos para transformar esse excesso de resíduos em tijolos. Então, por muitas das vezes, precisa-se olhar para o que temos ao envolto para transformar, né? É importante estarmos conscientes, e eu acredito, né, que logo, futuramente, iremos ter uma cidade, um estado e um país
muito mais sustentável. E que exemplos, né, como esse da nossa aluna aqui do nosso estado, né, vizinho do estado do Pará, possam ser replicados, né, de outras formas, com outros materiais. E assim, né, finalizamos esse momento de reflexão, né, e de compreensão em busca, né, de compreender os resíduos, né, e de que forma devemos trabalhar com o descarte desses resíduos.